Virou moda na internet. Todo mundo não, né? Muitas pessoas lançando cursos para ensinar a fazer um monte de coisa. Então, é muito comum agora nós vermos no Instagram, pelo menos os que me acompanham no Instagram, procura-se vendedor, procura-se design, procura-se parará, precisa-se pururu. Só que, em muitos casos, o cidadão não sabe a gramática da língua portuguesa e se equivoca. O maior equívoco que eu vi foi na frase procurar professores de português. Eles querem juntar um grupo de professores de português para produção de artigos. Porém, erraram a gramática. Professores de português provavelmente não cuidaram da gramática. Quem escreveu se equivocou e lá ficou errado. Como é que você escreveria? Procura-se professores de português ou procuram-se professores de português? Precisa-se de professores de português ou precisam-se de professores de português? Como você escreveria? Sou o professor Dilson Catarino, você já sabe, aqui é gramática da língua portuguesa, pode confiar. Vou conversar primeiro com você concurseiro, com você vestibulando. O que ocorre é o seguinte: quando houver um verbo transitivo direto com o elemento paciente à frente, acompanhado do pronome se, o elemento paciente não é objeto direto. Ele transforma-se em sujeito e o pronome se passa a se chamar partícula apassivadora. Quando houver verbo transitivo indireto e à frente surgir seu objeto indireto acompanhado do pronome se, este pronome se chamará índice de indeterminação do sujeito. Isso acontecerá quando não houver reflexibilidade, nem reciprocidade, nem havendo verbo pronominal. Beleza? Concurseiro sabe disso. Vestibulando sabe disso. Agora eu vou conversar com você que não é concurseiro nem vestibulando e que não quer saber de nome. Aliás, mesmo você sendo concurseiro ou vestibulando, esquecendo-se um pouquinho do verbo transitivo direto, objeto direto, sujeito, partícula passivadora, índice de indeterminação do sujeito, para escrever adequadamente. A língua portuguesa não deve ser estudada só para o cidadão se submeter a uma prova. Ela deve ser estudada para o dia a dia. Ela deve ser estudada para o cotidiano. Quanto mais você estudar a língua portuguesa para usá-la no dia a dia, para melhorar a sua comunicação, melhores serão os seus textos, melhor será a sua comunicação e, obviamente, mais facilmente você resolverá um concurso, um exame vestibular. Então, veja o que acontece. Procura, ou sei lá o quê, ser professor de português, precisa ser de professores de português. Observe que o verbo procurar se encaixa nessa primeira tabelinha. Quem procura, procura algo ou alguém, certo? E observe que o verbo precisar se encaixa na segunda tabelinha. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. De é uma preposição. As preposições que mais comumente surgem diante de um verbo transitivo indireto são a, de, em, por, para, com. As preposições essenciais são por, para, perante, a, ante, até, após, de, desde, em, entre,
com, contra, sem, sob, sobre e tras. Mas as mais comuns, por isso eu disse mais comumente, são a, de, em, por, para, com. Então, sempre que houver um verbo que exige preposição, ele será chamado de verbo transitivo indireto e o algo ou alguém de objeto indireto. Quando não houver a preposição e houver o algo ou alguém, será um verbo transitivo direto e o algo ou alguém o objeto direto. Perfeito? Muito bem. Quando surgir o verbo junto com o pronome se, como procura-se, precisa-se, não sendo reflexivo, reflexivo é quando o sujeito pratica ação sobre si mesmo. Eu me cortei, eu me fotografei, eu me amo. Não recíproco. Recíproco é quando há dois elementos, um pratica ação no outro, o outro pratica a ação no um, como eles se amam, eles se odeiam, eles se respeitam. E não pronominal. Pronominal é quando o verbo já vem com o pronome. Por exemplo, não existe o verbo queixar, nem o verbo arrepender. É queixar-se, é arrepender-se. Não existe o verbo suicidar, apesar de sui significar a si próprio. Sidar significa morrer, significa morte, significa matar. Então, o suicida, aquele que se mata, aquele que mata a si próprio. Apesar desse sui já indicar a si próprio, o verbo é pronominal, é suicidar-se. Todos os verbos pronominais têm o pronome com todas as pessoas. Eu me arrependi, tu te arrependeste, ele se arrependeu. Nós nos arrependemos, vós vos arrependestes, eles se arrependeram. Então, ao surgir verbo com pronome se, não sendo reflexivo, nem recíproco, nem pronominal, se não houver preposição, como aconteceu com procura-se professores de português, este pronome se é chamado de partícula apassivadora. Sabe o que é que ele faz? Se ele é uma partícula, significa que ele é pequeno. Se, duas letrinhas, pequenininho. Apassivadora significa que ele indica que a oração está na voz passiva. Sabe o que é que significa a oração estar na voz passiva? Significa que o sujeito é o elemento paciente. Então, quando houver verbo mais pronome se, não reflexivo, não recíproco, não pronominal, sem preposição, haverá sujeito paciente à frente. Ou seja, o elemento paciente é o sujeito do verbo. Sendo o sujeito do verbo, qual é a primeira regra de concordância verbal? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Se o sujeito estiver no singular, o verbo também ficará no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo também ficará no plural. Então, sempre que houver verbo mais pronome se, não reflexivo, não recíproco, não pronominal e não houver preposição, o elemento paciente é sujeito e o verbo obrigatoriamente concorda com o sujeito. Então, procura-se professores, sujeito no plural. O verbo tem de estar no plural. Procuram-se professores de português. Então, os que fizeram, os que prepararam a arte e escreveram procura-se professores de português, realmente precisam de um professor de português. Eles devem procurar um professor de português que os auxiliem, que os ajudem a escrever de maneira adequada.
procuram-se professores de português. É como se você invertesse a situação e colocasse professores de português, você diria, professores de português é procurado? Ou professores de português são procurados? São no plural. Professores de português são procurados? Essa oração está na chamada voz passiva analítica. E procuram-se professores de português com a partícula passivadora, a oração é chamada, a oração diz-se que a oração está na passiva sintética. E a segunda frase, precisa-se de professores de português. O que é que acontece? Há o verbo precisar, que se encaixou na segunda tabelinha, porque há a preposição de. Quando houver verbo com o pronome se, não reflexivo, não recíproco, não pronominal, e houver preposição, precisa-se de, acredita-se em, luta-se contra, assiste-se a, obedece-se a, perdoa-se a alguém. Haverá à frente o chamado objeto indireto, porque o verbo, como nós já vimos, é objeto indireto. Este pronome se será chamado de índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito quer dizer que o sujeito é indeterminado, ou seja, não se sabe claramente quem é o sujeito. Sabe-se que alguém precisa de professores de português, mas não se sabe quem é. Por algum motivo não se sabe quem é, ou o autor quis deixar não claro o sujeito, quis indeterminar o sujeito. Quando se for índice de indeterminação do sujeito, esse não é o único caso, mas hoje veremos apenas este, em virtude não da igualdade, mas da semelhança entre as duas frases. O verbo obrigatoriamente ficará na terceira pessoa do singular. Portanto, precisa-se de professores de português. Acredita-se nos políticos ainda. Assiste-se a filmes culturais. Precisa-se, então, na terceira pessoa do singular. Perfeito? Para você que é vestibulando, para você que é concurseiro, ou para você, cidadão comum, todo verbo que se encaixar na primeira tabelinha, como quem procura, procura algo, quem procura, procura alguém, se houver o pronome se, não reflexivo, não recíproco, não pronominal, o elemento e não houver preposição, o elemento paciente é o sujeito e o verbo deve concordar com ele. Se houver preposição, haverá o objeto indireto e o verbo obrigatoriamente ficará na terceira pessoa do singular. Aliás, se houver preposição, mesmo que não seja verbo transitivo indireto, pode até ser um verbo intransitivo. Toda vez que houver preposição, obedecendo a esse esqueminha, não reflexivo, não recíproco, não pronominal, o verbo deverá ficar na terceira pessoa do singular. Certo? Sou o professor Dilson Catarino. Aqui é Gramática da Língua Portuguesa. Pode confiar.